Bom dia aí aos estudantes. Na aula de hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre a desigualdade, a pobreza e políticas para mitigar esses problemas. A economia, ela apresenta um grande trade-off. Nós vimos que trade-offs são compensações que são feitas pelos tomadores de decisão, nos quais se perde em um critério para ganhar em outro, tá certo? Então, o grande trade-off da economia é quanto crescer e o quanto distribuir. Se eu quero crescer mais, eu vou aumentar, fazendo aquela metáfora, o tamanho do bolo, só que esse bolo maior vai ser partido em menos fatias. Por outro lado, se eu quero distribuir mais essa riqueza, o meu bolo vai ficar menor. Então, esse é o grande trade-off da economia, saber qual seria esse ponto de equilíbrio entre o crescimento e a distribuição. Existe um indicador chamado coeficiente de Gini, que foi proposto por um estatístico italiano, que ele visa uniformizar, digamos assim, criar um indicador estatístico que varia entre 0 e 1. Né? Se esse indicador é igual a 0, seria como se todos os indivíduos de uma população tivessem a mesma renda. E se esse indicador é igual a 1, é como se apenas o indivíduo detivesse toda a renda e o restante da população não tivesse nada. Então, os países geralmente oscilam entre faixas entre 0,25 da ordem desse valor até 0,75 de coeficiente de Gini, né? Então, os países da Escandinávia, por exemplo, são países que, em geral, apresentam coeficientes de Gini em torno aí de inferiores a 30%, a 0,3, né? Ou seja, são países em que a homogeneidade entre as pessoas é muito grande, né? Um país que eu tive recentemente foi a Espanha. O coeficiente de Gini, antes aí da pandemia, era da ordem de 30 e poucos por cento, e o do Brasil da ordem de 50 e poucos por cento, né? A Espanha é um país interessante no sentido de que ele tem uma população muito. Não existe essa discrepância de renda entre as pessoas. Por exemplo, um juiz federal, um médico ganha, sei lá, o salário mínimo é da ordem de 900 euros, né? Então, um juiz ganha 3.500 euros, um médico, e um caixa de supermercado ganha, sei lá, 1.000 euros, né? Então, não existe uma diferença muito grande entre um indivíduo que, em tese, está ali em posição que é socialmente bem visto, como um juiz, um servidor federal, e uma pessoa que trabalha nas atividades assim mais basilares. No Brasil existe uma diferença muito grande, principalmente, né? Essa questão do serviço público do Brasil é um pouco complexa, porque a maior parte dos servidores públicos não ganha esses salários assim estratosféricos, né? Agora, uma minoria ganha salários muito elevados, né? Agora, nas empresas privadas, existe uma diferença muito grande. Por exemplo, teve um candidato aí à presidência na eleição passada, que eu não vou citar nomes, mas o salário dele, quando trabalhava para um banco, era de 250 mil reais, né? Então, é algo que dificilmente ocorre em países que são desenvolvidos, países que têm um coeficiente de Gini mais baixo. Salvo, assim, um Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, que tem esses super salários, mas são questões pontuais, né, de esportistas, né, desportistas, mas no âmbito público ou privado não existe essa diferença brutal, né? Então, esse é um indicador de heterogeneidade entre as populações, digamos assim. Só que pode acontecer uma situação interessante, que é, por exemplo, você tem um coeficiente de Gini razoavelmente baixo ou alto, e todos serem pobres, digamos assim, como acontece com alguns países africanos, como a Nigéria, por exemplo. A Nigéria que tem um coeficiente de Gini razoável, mas as pessoas não têm ainda um padrão de vida elevado, né? Embora isso esteja se transformando, os países africanos vão crescer muito suas populações no século XXI, tá certo? O Brasil, que hoje é a quinta população, vai ser ultrapassado em breve pelo Paquistão, que não é da África, mas a Nigéria, o Sudão e outros países vão crescer muito, e quando a população aumenta, o produto interno bruto aumenta também. Então, que sai no final aí do século XXI, os países africanos vão figurar entre os maiores PIBs do mundo, ainda não serão países desenvolvidos, pois existirá a heterogeneidade, só que outros países, como por exemplo a Itália e a
a Espanha vão cair em um déficit demográfico brutal, de decaimento da população e vai empobrecer bastante. Então, são questões assim, que eu estou lançando assim para reflexão. Vamos aqui, nós temos aqui, vou compartilhar aqui minha tela, né? Vamos ver aqui, apresentar agora, tela inteira, certo? Compartilhar. Pronto, eu creio que vocês estejam vendo aí a minha tela, tá certo? Vamos ver aqui, view. Meu Deus, eu não lembro agora, acho que é Ctrl L. Não, Ctrl View. Eu estou vendo aqui o modo de apresentação nesse. Desculpa, pessoal, só um momento aqui. Se eu não conseguir, eu apresento de qualquer jeito, né? Então, esses slides aqui, eu achei que existe um capítulo. Vou tentar só mais um segundinho aqui, se eu não conseguir, paciência, né? Vamos ver aqui, Test Viewer, não. Read Mode. O Paquistão já ultrapassou. Existe algumas controvérsias nesses dados, existe alguns rankings que ultrapassou e outros não, né? Meu Deus do céu, não estou lembrando que eu uso geralmente o Linux, agora esse computador eu estava com o Linux aqui, e ele simplesmente não deixou mais eu usar o Linux. Então, vou apresentar assim, tá certo, pessoal? Não vou seguir muito essa apresentação. Vocês estão vendo aí, pessoal, os meus slides? Estão vendo? Sim, certo. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre desigualdade de renda e pobreza, seguindo aqui o roteiro aqui do Monkey, eu não vou seguir ipsilitris, né? Então, depois de ler esse capítulo, nós vamos ver quanta desigualdade e pobreza existe em nossa sociedade, né? E que quais problemas surgem na mensuração dessa desigualdade social, quais são algumas das principais filosofias, nós vamos ver que dependendo das ideologias dos indivíduos, nós vamos ter uma perspectiva diferente com relação à distribuição de renda, né? E como mitigar esses problemas, né? Isso é uma questão fundamental que a economia, no meu entendimento, ela deve estar se centrando não na acumulação de riqueza em um pequeno conjunto de pessoas, como tem se mostrado, por exemplo, aí no Brasil, né, nos últimos anos, mas como nós provermos um estado de bem-estar social para toda a população, para que todos tenhamos condições dignas de vida, né, de desenvolvimento, né, que nós já vimos em aulas passadas, que o desenvolvimento é o crescimento econômico, a inserção social e o equilíbrio ambiental, né? Então, a partir de capítulos anteriores, nós vimos aí, nós não estamos seguindo aqui o livro propriamente dito, né? Nós vamos ver algumas questões inerentes aqui ao salário. Essa questão da precarização do trabalho está intrinsecamente relacionada com a riqueza, a prosperidade. Então, numa sociedade onde as pessoas possuem trabalho, onde as pessoas têm industrialização, a população vai adquirir maiores patamares de vida. Mas nos últimos anos nós temos visto que os salários têm caído bastante em determinadas regiões, com a questão da legislação trabalhista, que, por exemplo, o Brasil, que copiou a legislação trabalhista da Espanha, está sofrendo muito com isso, com a redução dos direitos trabalhistas, com a expansão de subemprego, com a expansão de categorias que não são enquadradas como trabalho formal, como, por exemplo, pessoas que trabalham sob aplicativos. Isso tem trazido uma dificuldade muito grande, notadamente para os mais jovens, né? Então, onde existe uma sociedade desenvolvida, existe industrialização, existe pleno emprego, existe uma isonomia salarial, digamos assim, né? Então, o que acontece, né? Nós vamos ver como mensurar essa desigualdade. Existem indicadores macroeconômicos que vão permitir que os planejadores possam medir o quão desigual uma sociedade é. Não necessariamente o produto interno bruto vai refletir isso, né? Nós temos aqui algumas perspectivas de como redistribuir essa riqueza e algumas formas de reduzir essa pobreza, que, de certa forma, era o que os anseios dos estudantes que sugeriram temas, acho que eles colocaram essas questões, né? Então, o livro aqui, ele toma muito o caso dos Estados Unidos, são dados da década anterior. Então, nós vemos aqui que uma pequena parcela da população
tem altos rendimentos, tá certo? E nós temos aqui uma distribuição desses rendimentos em outras escalas, né? Então, nós podemos ver que menos de 20 mil dólares é uma quantidade de dinheiro muito baixa para uma família, tá certo? Isso aqui é baixíssimo, né? Nós vamos ver daqui a pouco aqui o PIB per capita do Brasil, e esse valor, ou seja, quinto inferior, ou seja, 20% da população dos Estados Unidos tem uma renda familiar inferior a 20 mil dólares, o que é algo, assim, muito baixo. Então, nós percebemos que os Estados Unidos da América, embora seja um país com o maior produto interno bruto, é um país inteiro, imensamente desigual, pois nós temos uma distribuição da renda muito heterogênea e com ampla disseminação aqui de pobreza. Nós vemos a questão dos trabalhadores informais, as pessoas que moram dentro dos próprios veículos, porque não tem um veículo não tem uma casa para residir, né? A gente tem um carro, dorme dentro do carro, a questão do endividamento de hipotecas. Então, várias questões que nós vemos que a sociedade contemporânea não está mais provendo aí os seus cidadãos de questões básicas como a moradia, né? Hoje se defende o co-living, o indivíduo não tem um local para o trabalho, hoje se defende o co-working, né? Então, são questões que nós vemos cada vez mais que mesmo aqueles que defendem o direito de propriedade na sociedade capitalista, esses direitos defendidos aí pelos liberais clássicos, pela economia neoclássica, ele paulatinamente está sendo perdido, né? E cada vez mais nós migramos para um modelo assim de acumulação, ou seja, aqui nós estamos falando de 180 mil dólares ou mais, né? Em Fortaleza nós padecemos também de uma concentração de renda muito alta. Fortaleza é uma das cidades com a heterogeneidade de vida maior que do Brasil. Eu me lembro que na década de 90, Fortaleza tinha mais carros importados, que na época era algo muito difícil, não era todo mundo que tinha um carro importado, mas tinha mais carros importados em Fortaleza do que São Paulo, capital, em números absolutos, não falo em números percentuais. Então, aquelas pessoas que moram ali próximas à praia, ali no Meireles, na Varjota, a renda per capita dessas famílias é altíssima. E quanto mais você se afasta radialmente do centro da cidade, você vai reduzindo brutalmente a renda per capita, que é um indicador que nós vamos ver em breve para medir essa desigualdade ou essa igualdade, né? Então, quem mora próximo ali ao Meireles tem o Índice de Desenvolvimento Humano de Oslo, na Noruega. Quem mora na periferia está em Guiné-Bissau, por exemplo. Então, é uma situação que não existe em países desenvolvidos. Pessoas muito ricas, pessoas com apartamentos caríssimos, tem apartamentos em Fortaleza com 12 vagas na garagem. Então, pessoas que colocam 12 vagas na garagem, elas não vão colocar carros populares, vão colocar carros de luxo, né? Então, esse é um reflexo do nosso subdesenvolvimento, né? Então, nós temos a linha da pobreza, tá certo? Que seria um patamar de renda que é fixado por alguma entidade, geralmente o Estado, né? Para saber, a partir daquela referência, quem é considerado pobre, né? E a taxa de pobreza seria, assim, um percentual da população que se encontra abaixo dessa referência, certo? Então, aqui no Brasil, nós tivemos uma questão interessante, né? Eu vou mostrar depois aqui o crescimento do PIB do Brasil, tá certo? O Brasil, nós vamos ver também, dependendo da nossa escolha dos próximos temas, nós vamos estudar muito a economia do Brasil em consonância com os governos que nós tivemos de 1930 até os dias atuais, mas houve um crescimento muito grande do produto interno bruto entre 30 e 1980, algo que o Brasil cresceu muito mais do que a China cresceu nas últimas décadas, por exemplo. O Brasil chegou a crescer a taxas de 14%. Né? Então, mas esse desenvolvimento ele levou tempo para chegar aqui no Nordeste. Embora o milagre econômico ali do governo Médici, Geisel, ter sido uma época de ouro para o crescimento, eu não era nascido ainda, mas alguns colegas professores que estudavam aqui diziam que no PC, pessoas famélicas que passavam fome ficavam colocando os dedos nos combogós do RU, implorando por restos de alimentos, né? E é algo que nós não vemos nos dias atuais, né? Assim, eu estou aqui no campus do PC há 20 anos, né? E eu nunca vi essa cena, né? Então, os professores dizem que na época da ditadura existe uma pobreza muito grande aqui no Nordeste. Mas o interessante
é que essa pobreza não era revertida em violência propriamente dita. E não era simplesmente porque os militares reprimiam os bandidos, né, que jogavam os bandidos no alto mar. Meu pai dizia que não fechava as portas de casa na época da ditadura, porque o pessoal soltava os bandidos no mar, todo mundo sabia disso, não sei se era algo velado, mas o pessoal tinha essa lenda urbana, enfim, não existia criminalidade como existe hoje, embora a sociedade fosse extremamente pobre. Eu, quando eu era jovem, garoto, né, o Brasil passou por uma das suas fases de maior desigualdade, né, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, onde a pobreza era muito grande, pessoal. Você via a pobreza em todos os lugares, certo? O salário mínimo brasileiro, desde que ele passou a existir, foi o mais baixo da história do Brasil, em termos do índice de preço ao consumidor, ocorreu nesse período ali do Fernando Henrique Cardoso. E você não tinha essa violência que nós temos hoje. Principalmente no interior do estado, as pessoas continuavam vindo para a capital, adensar a cidade de Fortaleza, mas isso não acontecia. O que passou a ocorrer, essa grande violência aqui no estado do Ceará, foi quando a droga ela passou o Brasil ele se transformou no grande distribuidor de drogas do mundo, né? Que a droga ela movimenta um negócio a nível de trilhões de dólares, né? Por exemplo, a Colômbia, o PIB, essa é uma aula que nós falamos também sobre produto interno bruto. O PIB ilícito da Colômbia é maior do que o PIB ilícito da Colômbia por causa do narcotráfico, que é fortemente fomentado pelos Estados Unidos, né? Você vê que os Estados Unidos atuam no narcotráfico no México, atuam no narcotráfico na América do Sul, e nós temos ali Bolívia, Paraguai, a tríplice fronteira, essa droga entra no Brasil, e Fortaleza, o Nordeste, é o escoamento dessa droga para a Europa, né? Então, Fortaleza hoje desempenha um papel de escoar essa droga para o exterior, aí com isso vem a criminalidade, vem esses cartéis, essas pessoas de atividades ilícitas que fazem com que nós tenhamos uma taxa de homicídios superiores a guerras, né? Eu me lembro que algum tempo atrás, quando o Iraque estava na guerra do Iraque, né, com atentados terroristas, homens-bomba, o número de mortos por dia na guerra do Iraque era inferior ao número de mortos na região metropolitana nos dias atuais, né? Então se morre muito mais gente por conta dessa guerra urbana que nós vivemos hoje, que é fruto não somente da pobreza, né, como desse papel nefando que o Brasil tem assumido nas últimas décadas, né, que faz com que nós vivamos na situação de tamanha violência, tá certo? Então é algo muito estranho que a renda subiu, a renda per capita subiu, o salário mínimo médio subiu, e a violência só aumentou. Então eu não vejo essa questão, esse pensamento aí liberal da pessoa consumir o que quiser. Eu vou só olhar se vocês estão colocando aqui algum questionamento, porque eu não consigo ver aqui. Eu estou vendo os slides, né? Certo? Vou voltar aqui para os slides. Que o pensamento liberal das pessoas consumirem o que quiserem, etc. Se o Brasil quer ser um país soberano, pelo menos no curto prazo, ele tem que extirpar todas essas ervas daninhas aí do território nacional e em um futuro momento, caso existam condições para tanto, legalizar, institucionalizar algumas substâncias que hoje são tidas como ilícitas, mas no curto prazo isso tem que fechar completamente, né? Então aqui nós estamos vendo aqui alguns dados dos Estados Unidos que não nos dizem respeito, né? Nós vemos que existe aqui uma questão étnica também muito grande, né? Então é uma questão que eu vou trazer aqui para o caso brasileiro, né? Porque o Brasil é um país mestiço. Como eu já disse, não sei se nessa turma ou na outra, 85% das pessoas que chegaram ao Brasil de 1500 até 1850 vieram do continente africano. Isso torna o Brasil um país mestiço dos nativos que cá estavam, dos ibéricos e de outros povos europeus e asiáticos e dos povos africanos, né? Então nós vemos que, mesmo com a abolição da escravidão há alguns muitas e muitas décadas, existe uma grande dificuldade daquelas pessoas que eram descendentes desses grupos étnicos, né, tanto dos nativos como dos descendentes diretos, porque todos nós somos, de certa forma, descendentes e temos, estatisticamente, é praticamente impossível que cada um de nós não tenha sangue de todos esses povos que nos compõem, né? Mas aqueles que têm um laço étnico mais estreito, fica muito difícil fazer uma alteração, né?
qualitativa na vida da pessoa. A pessoa tem um determinismo social. Então, você vê que nos Estados Unidos, né, esses grupos também se evidenciam, como se evidencia do Brasil, e essa questão das cotas e de outras políticas são muito interessantes serem debatidas em um outro momento, né, de programas, cotas de ingresso nas universidades, programas como Bolsa Família ou Auxílio Emergencial, que nós vamos ver em alguns instantes. Mas, se vocês forem olhar aqui, ó, essa questão aqui de famílias com mães solteiras e negros, né, foram grupos que, por que os Estados Unidos se tornaram uma potência? Existe um livro chamado Os Magnatas, que ele mostra que um dos pilares do desenvolvimento dos Estados Unidos, implementado por Abraham Lincoln, foi uma lei que passou a conceder terras para as pessoas em geral e os negros e as mães solteiras que eram párias na sociedade estadunidense à época. O que foi feito? O que Lincoln fez? Lincoln fez uma reforma agrária. Lincoln não era nenhum marxista cultural, tá certo? Usando essas nomenclaturas atuais. O que ele fez, por que o Brasil é impedido de ter uma reforma agrária? Porque no dia que o Brasil tiver uma reforma agrária, o Brasil vai crescer exponencialmente como cresceram os Estados Unidos, né? Então, Lincoln fez uma reforma agrária gigantesca, estimulou a produção, incentivou com linhas de crédito, etc. e tal, e o país se tornou uma potência, né? A maior potência agrícola do século XIX são os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos não têm a mesma capacidade produtiva do que o Brasil, por exemplo. E hoje esses grupos estão entre os mais excluídos da sociedade americana, séculos depois, por causa de políticas que eu não vou me adentrar aqui, porque não é o cerne da nossa aula, né? Avançando aqui, nós temos alguns tipos de problemas para medir essa desigualdade, né? Como foram feitas as transferências, né? Assistência em forma de bens e serviços ao invés de dinheiro, né? Então, muitas vezes, as pessoas ganham benefícios que não são dinheiro em si, ganham esmolas, ganham doações, né? Isso fica difícil de mensurar, embora isso possa estar sendo medido no PIB, né? É complexo nós medirmos isso daqui, né? E, para não me adentrar muito aqui nos slides, nós temos essa questão do padrão regular de variação da renda, né? Isso acontece muito, né? Eu conheço uma pessoa que não tinha educação assim, formal, não tinha o ensino ginasial completo. Na época era o que vocês chamam de, até a nona série, chamava ginásio, e trabalhava numa multinacional, vivia viajando pelo Brasil, e de repente, isso na década de 80, houve uma pressão por meio dessa questão da qualidade, essa pessoa foi demitida, é um conhecido da minha família, né? E passou a trabalhar, um cara que vivia viajando o Brasil todo como representante comercial de uma multinacional, passou a trabalhar no supermercado e depois nem isso. Então, ele se aposentou com um salário mínimo, né? Que a filha e o filho nos últimos anos contribuíram do próprio bolso como autônomo, e ele tinha um salário, digamos, altíssimo quando era jovem, um salário baixíssimo quando não era tão jovem, um salário zero quando era migrando para a fase de idoso, né? Então, é muito complicado medir isso, porque a pessoa pode oscilar em muitos ciclos, né? Aí vem uma questão interessante, que até acho que no livro do Mankiw ele toca nesse ponto, que é a questão desse desemprego, né? Então, para um keynesiano, por exemplo, um engenheiro que está vendendo cachorro-quente, ele é um desempregado, né? E para um liberal, um engenheiro que está vendendo cachorro-quente, ele não é desempregado. O mercado absorveu ele naquela atividade em um dado momento de tempo, e o mercado sendo livre, ele vai se autorregular, e no médio prazo esse engenheiro vai poder ganhar salários muito maiores, né? Então, são duas perspectivas de se ver. Eu particularmente, não concordo com os liberais nesse tópico, né? Mas são questões que é difícil de mensurar isso por essa variação ao longo da vida, né? Então, nós temos essa renda transitória versus a renda permanente, que os tomadores de decisão eles podem emprestar e economizar, né, dinheiro para suavizar variações de renda transitórias. Na atual conjuntura, existe um movimento de pessoas que surgiu na Inglaterra. Eu me fale agora o nome. Essas pessoas fazem o seguinte: elas trabalham a vida, assim, arduamente, espartanamente, até os 40 anos de idade, assim,
não constituem família, não compram nada, ficam juntando, acumulando, e quando chegam aos 40 anos, elas param de trabalhar e ficam apenas no mercado financeiro. Tem um nome para esse tipo aí de movimento. Então, o que acontece? É algo assim que a pessoa quer se aposentar aos 40 anos e ficar vivendo como rentismo, né? Então, é algo que foge aos padrões tradicionais da nossa sociedade, como nós vimos até poucos anos. Então, é muito difícil interpretar o comportamento social de uma classe de pessoas como essa, né? A melhor mensuração de desigualdade nos padrões de vida não se baseia na renda atual, mas sobre a renda permanente, né, uma renda média, né, porque, como eu citei aqui, por vários exemplos, essa renda pode oscilar muito, né, a não ser que são servidores que tenham salário fixo, como os servidores públicos, né. Então, essa mobilidade econômica, né, essa questão que eu falei no início da apresentação, desse determinismo social, dessa estagnação em um determinado degrau aí das classes sociais, dificulta muito que pessoas menos favorecidas possam ter as mesmas condições de vida que outros grupos em sociedades subdesenvolvidas. Né? Então, essa questão dessa pobreza temporária ou da pobreza persistente. Geralmente, esses grupos que são excluídos, né, em determinados países subdesenvolvidos, como o caso do Brasil e dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é um país, talvez não seja um país subdesenvolvido sob aquela lógica que nós utilizarmos, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Os Estados Unidos não são um país em desenvolvimento como o Brasil, mas são um país altamente heterogêneo, né? Essa mobilidade econômica é algo muito estranho, né? Então, nós temos três grandes filosofias para essa questão da redistribuição de renda, né? A desigualdade é um problema, a desigualdade é um problema para a macroeconomia por causa da demanda, né? Se as pessoas têm a maior condição de adquirir bens e serviços, a demanda vai ser maior, por conseguinte, né? Um impacto positivo na economia como um todo. Se as pessoas consomem mais, né? Um consumo que seja sustentável, né? Não seja especulativo, isso vai levar para o círculo virtuoso que nós vimos na aula sobre produto interno bruto, né? E se existe essa pobreza, vai existir violência, vai existir outros problemas que nós não podemos simplesmente colocar a cabeça no chão como um avestruz faz, né? O problema existe, né? Então, nós temos os utilitaristas, os liberais e os libertários, né? Então, o que é que os utilitaristas defendem? Né? Eles medem a felicidade e a satisfação dos indivíduos. A utilidade, ou função de utilidade, né, que foi criada por Bernoulli, um daqueles irmãos Bernoulli, um foi aquele da mecânica dos fluidos, e teve esse outro que era da economia, acho que são dois diferentes, que tiveram várias descobertas aí para a ciência, né? A função de utilidade é uma função que atribui, digamos, peso àquilo que as pessoas dão importância. Então, eu posso ter uma função, quando eu vou comprar um carro, por exemplo, algumas pessoas vão atribuir um peso maior para o conforto, outras para o preço do carro, outras para o consumo de combustível, etc. Então, as pessoas, elas medem a satisfação delas com base em critérios diferentes. Então, que a minha função de utilidade pode ser diferente da função de utilidade da Maria Alice, do Tiago, por exemplo, né? Então, o utilitarismo é uma filosofia política segundo a qual o governo deve escolher as políticas que maximizem a utilidade total da sociedade, né? Então, o Estado, né, iria arbitrar o que é essa linha da pobreza, o que é bom ou o que é ruim para a sociedade, e vai atuar, digamos, dessa forma, né? Os rendimentos marginais são decrescentes, né? Então, quando você investe para aumentar a utilidade dos indivíduos, essa utilidade vai decair. É aquele mesmo exemplo que por exemplo, uma mulher às vezes tem muitas sandálias, né? A mulher compra uma sandália, ela tem uma utilidade muito alta. Compra o segundo par de sandália, aquela utilidade da sandália já cai um pouco, não necessariamente a metade. A minha madrinha de casamento, ela tinha 37 sandálias, né? Então, é decrescente a utilidade marginal do 37º par de sandálias, porque ela já tem 36, né? Então, a redistribuição de renda dos ricos para os mais pobres, uma pessoa que tem aquele Bezos, né, que supostamente é o dono da Amazon, o cara tem 2, 3 trilhões de dólares, né? Então, a concentração de renda absurda, e não faz sentido a pessoa ter tanto dinheiro. Embora o Bezos seja hoje o homem mais rico da humanidade,
ele não é o homem o ser humano mais rico de todos os tempos. Não sei se vocês sabem, mas foi o imperador do Império Mali, o imperador Musa, que foi o indivíduo mais rico de todos os tempos. Mesmo no século XIV, o protagonismo da África ele é apagado da história pelos europeus, mas ele foi a pessoa mais rica que já existiu, indexando os valores que ele tinha em ouro, ele tinha aproximadamente o dobro ou o triplo da fortuna do suposto dono da Amazon nos dias atuais. Então, onde ele passava, ele deixava lingotes de ouro maciço como esmola para os pobres, e ele deu tantas esmolas que ele causou inflação de uma década, né? Porque ele aumentou a demanda e a massa monetária em circulação de tal forma, né, que mudou a economia do eixo no século XIV. Né? Então, são questões muito interessantes, como nós vemos a história no século XIV, por um imperador que aparentemente poderia ser um totalitário, e hoje, na economia de mercado, de livre mercado, o que o livre mercado traz para as pessoas, né? Então, essa é uma perspectiva aí dos utilitaristas. Também não vou seguir esses slides, que eu já estou me estendendo um pouco. Aí nós temos os liberais, que nós já tocamos nesse aspecto várias vezes, né? Os liberais acreditam na liberdade individual das pessoas, acreditam no Estado mínimo, né? Essas questões, né? Então, para os liberais, não vou definir aqui o liberalismo, né? Esse critério aqui, Maximin, ele vem ali lá da teoria dos jogos, ele quer maximizar o bem-estar da pessoa na pior situação. Ele quer maximizar para o pior. Ele quer maximizar a renda do mais pobre, certo? Não vai trabalhar com maximizar a média, como, de certa forma, o utilitarismo queria trabalhar pela média. Os liberais vão tentar melhorar o pior, que é outra forma de ver a realidade. Não há nada de errado com isso, né? Então, seriam políticas governamentais que deveriam proteger as pessoas de risco contra adversidades, né? Adam Smith, na Riqueza das Nações, fala muito sobre isso, né? E temos a última perspectiva aqui, que seria o libertarismo, né? Uma filosofia política, segundo a qual o governo deveria punir os crimes e fazer valer os acordos voluntários, mas não redistribuir a renda, né? Então, os libertários, eles querem se concentrar no processo, né? Se realmente a sociedade funcionar corretamente, por si só as pessoas vão adquirir melhores condições de vida. É uma questão muito complicada, né? Pois se as pessoas têm melhores condições, aquele vídeo, não sei se já receberam, tem uma corrida de 100 metros rasos, aí coloca assim, todo mundo está na linha de partida, aí o professor de educação física fala, quem tem um pai ou mãe em casa, dê um passo à frente. Quem tem uma família, quem tem uma renda de tantos salários mínimos, quem faz as 3 refeições, quem tem apoio mobília, livros para estudar, fala várias coisas. Aí, quando ele termina de falar todas as 20 ou 30 perguntas, tem pessoas que continuam na linha de chegada e tem pessoas que já estão no 1,70 m de uma corrida de 100 metros rasos. Então, assim, é muito complicado no curto prazo ter alternativas, né? Mudanças estruturais na sociedade, se utiliza esse pensamento meritocrático. Meritocracia, ela funcionaria numa sociedade homogênea, na minha humilde concepção. Então, nós temos várias formas de políticas de redução da pobreza, políticas de habitação, né? O Brasil teve políticas como Minha Casa Minha Vida nos últimos anos, né? Mas não foram assim ainda contundentes, pois as pessoas não conseguiam manter aquela casa, acabavam tendo que vender a casa que tinham adquirido para conseguir alimento. A pessoa não conseguia habitar, pagar os custos sociais de infraestrutura, energia elétrica, né, gás, etc. Acabava abandonando a casa que conseguiu, voltando para áreas de risco, por exemplo. Então, é uma questão muito polêmica, né? Porque uma das coisas mais tabu que pode existir aqui na universidade é você falar a palavra Venezuela, né? Eu até disse na outra turma, não sei se eu já disse nessa, um professor veio dar palestra em outra disciplina, há uns anos atrás, ele falou a palavra Venezuela, as alunas e os alunos ficaram loucos, né? Começaram a ficar ali salivando e discutindo com o professor e não estava nem defendendo a Venezuela, nem criticando a Venezuela. Falou Venezuela, né? Então, Venezuela é um tema muito polêmico, mas o que o chavismo fez na Venezuela, né? Ele proveu habitação gratuita para 25% da população,
com cesta básica, com subsídio de energia elétrica e de gás, né? Por isso que a população da Venezuela é totalmente favorável ao chavismo, né? Eles ganham todas as eleições e vão continuar ganhando, porque não é como, é isso que o povo queria, né? Então, é algo que faltou aqui no Brasil também, ter uma política dessa natureza que subsidie, não apenas provém a casa, mas apoia aquela família, né? Principalmente no curto prazo, né? Que essa questão que eu vou já já entrar nela sobre essa questão do auxílio emergencial, do Bolsa Família, da chamada renda mínima universal, né? Então, essa questão da dependência de drogas, que eu já comentei aqui, que a droga tem que ser extirpada da sociedade, no país subdesenvolvido, país desenvolvido, se quiser liberar, ser um país liberal, ele pode até se dar ao luxo a isso. Nós, infelizmente ou felizmente, não podemos, né? A questão do sistema de saúde, né? Gestação na adolescência, são indicadores de desenvolvimento econômico, né? Analfabetismo, desemprego, etc. Né? Então, muitas pessoas acreditam nessa rede de segurança, né? Vamos considerar algumas dessas políticas, eu estou já encerrando aqui esses slides, né? A questão do salário mínimo, né? Que os keynesianos, por exemplo, são favoráveis e os liberais são contra, né? Eu não vou ler aqui esses slides, posso até disponibilizar depois na aula de hoje esses slides para vocês. Essa questão do salário mínimo é extremamente complexa, né? Eu sou favorável ao salário mínimo, tá certo? Eu sou favorável à legislação que ampara o trabalhador, notadamente o trabalhador, o operário, né, que é aquele que faz que a economia funcione, né, que é um assalariado, né, que não tem um super salário. Nós vemos que já existe uma concentração de renda muito grande. O que dirá se essas pessoas, numa sociedade capitalista, numa economia de mercado, não tem nenhum amparo do Estado? Então, talvez salário mínimo, essas questões pudessem ser extintas em sociedades iguais, né? Mas é uma utopia, né? Então, são questões aqui prós e contras, que eu não vou me ater a isso nesse momento. Aí vem essa questão da medida do bem-estar social, existem várias formas de medir esse bem-estar social, existem pessoas que têm, inclusive, indicadores de felicidade, né? Então, tem países que são muito próximos, mas são infelizes, né? Com altas taxas de suicídio, por exemplo, países como o Japão ou a Coreia do Sul, que são países que são prósperos do ponto de vista econômico, mas a taxa de suicídio, notadamente entre os jovens, é altíssima, né? E cresceu muito nas últimas décadas por conta do quê? Dessa sociedade competitiva, dessa sociedade. Na Coreia do Sul, por exemplo, as pessoas são incentivadas a denunciar as outras pessoas que estejam fazendo qualquer coisa, caboetar, como se diz aqui no Ceará, né? As pessoas são incentivadas a denunciar os outros. Ele aqui botou o pé na parede, aí denuncia. É desse jeito, é uma sociedade muito, todo mundo conta todo mundo, não tem assim essa questão da solidariedade, né? Da harmonia, é tudo a competição, isso faz muito mal. Competir faz muito mal, né? Pode fazer bem nessa égide do mercado, que o mercado vai funcionar melhor com a competição, mas digo a nível pessoal, você está competindo com outras pessoas, é muito ruim, né? Então, essa questão da assistência, né? Como eu disse, na década de 90, o Brasil era muito pobre, né? Nós viemos aí da ditadura militar, onde ocorreu o milagre do crescimento econômico, né? Taxas altíssimas, mas ainda não se chegou ao nível do desenvolvimento, notadamente no Nordeste. E ali na década de 90, assim, a pobreza era muito grande mesmo, pessoal. Não sei se vocês eram nascidos, alguns de vocês talvez não fossem, mas você via as pessoas eram muito pobres ali naquela época. Um dos grandes méritos, né, do presidente Lula, né, foi que ele retirou 30 milhões de pessoas da linha da pobreza. E isso aí é algo que poucas pessoas conseguiram aí nos últimos anos, né? Eu acho que foi um grande mérito dele, né? Ninguém pode deixar de dar esse mérito ao presidente Lula, né? Então foi algo muito importante que ele fez, né? Embora ele tenha cometido alguns equívocos, na minha opinião, mas esse é um mérito que nós temos que dar a ele. Mas o Bolsa Família ele não pode ser algo permanente, tem que ser algo transitório, né? Como a questão do auxílio emergencial, que está sendo implementado pelo presidente Bolsonaro que é muito criticado por vários fatores, né? Mas isso é algo que está na conta dele, né? Ele, querendo ou não, se for o Congresso que aprovou, alguns dizem que foi a contragosto dele, porque estavam visando a eleição, não interessa.
principalmente a população, vai colocar isso na conta dele. E alguns cientistas políticos falam que taxa de desemprego de 20% é guerra civil. Certo? A taxa de desemprego do Brasil está na ordem de 14%. Só que esse indicador ele é muito viesado, porque o que está sendo... Eu vi uma entrevista recentemente sobre isso, né? Que o subemprego, notadamente na pandemia, o que está sustentando o Brasil hoje não ter um conflito gravíssimo é o auxílio emergencial. Por isso que algumas pessoas querem tirar, não vou citar aqui nomes, né? Ministros aí querem tirar, mas o presidente sabe, não, mais 3 meses, o que se retirar, ele vai perder toda a estabilidade social que já é frágil na atual conjuntura. Então, em momentos de crise, momentos como estava no século, ali, na década de 90, e agora, né, essa questão é fundamental. Mas o país, o que ele precisa? O país precisa, esse conceito desse assistencialismo, né, ele foi proposto por um economista, que é o Amartya Sen, ele é paquistanês, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia, se não me engano, na década de 90. Eu tenho um livro dele que eu comprei, como eu disse, eu leio de tudo, né? Não tenho, assim, fidelidades ideológicas, leio de tudo. É um favor da liberdade, mas essa questão é um pensamento liberal, né? O que os liberais querem, de certa forma? Se você puder reduzir os custos, até mesmo com indústria, com infraestrutura, se você colocasse a renda mínima universal, R$ 1.100, né, o salário mínimo hoje, se você desse R$ 1.100 para 212 milhões de brasileiros, todo mundo, para mim, para o Tasso Gereissati, para a pessoa que está debaixo do viaduto, para o Dória, para o Bolsonaro, para o Lula, todo mundo, 212 milhões de salários mínimos, isso é equivaler mais ou menos a 4% do PIB, certo? Então, a pessoa dá ali 4% do PIB, né? E tasca a pagar juro e vender título da dívida pública, por exemplo. Então, são políticas que podem ser usadas nesse sentido, né? Então, assim, a renda mínima universal, ela, de certa forma, ela tem que ser usada nessas situações de emergência, de uma forma transitória, para que as pessoas possam ter uma evolução, sair da estagnação social, galgar outros patamares na qualidade de vida. Né? E é isso que vai trazer a industrialização. Então, nós temos a questão da agricultura, né? Nós vamos falar sobre isso em uma outra aula, salvo engano. Não me lembro como está aí a decisão de vocês para esses temas que nós vamos falar, mas assim, um país, eu vou colocar aqui para vocês, até na aula também, lá no CIGA, um link muito interessante que fala sobre essa questão da economia do Brasil nos últimos séculos. Né? Então, o Brasil precisa da produção agrícola, que ele pode fixar as mulheres e os homens no campo, desafogar os grandes centros urbanos, reduzir a criminalidade, né? Que as pessoas possam viver com dignidade, que seja feita o plano de... Quando se fala reforma agrária, pessoal, marxista, comunista, quem fez a reforma agrária foi Lincoln, né, que não é um marxista cultural, que seja feito, que se até o nome do plano aqui do Lincoln, tem um livro aqui, não vou sair porque está gravando, mas que seja feito, para não dizer esse nome tabu, que é o tabu, reforma agrária, né, dê condições para a população trabalhar. A questão dos latifúndios é complicada, pois ela concentra muita renda, mas podem ser feitas cooperativas, com apoio do Estado, com máquinas, equipamentos. A produção agrícola incentiva a indústria, que precisa de fertilizantes da Petrobras, que precisa de equipamentos de linha amarela, como tratores e outros equipamentos, precisa de caminhões. Então, a agricultura forte estimula a produção industrial, supre o mercado interno. Uma vez eu fiz um cálculo que, se você pegar a quantidade de ovos que é produzida no Brasil, daria 30, faz alguns anos que eu fiz essa conta, daria 30 ovos por dia por pessoa. Por que tem gente que passa fome? Se você pegar toda a produção de grãos do Brasil, sei lá, dá 30 quilos de grão por cabeça, por mês. Por que tem pessoa que passa fome? Se você pegar a produção de proteína, né, dá assim 200, 300 gramas de carne por dia. Por que tem pessoa que passa fome? Então, a quantidade de alimentos é brutal, que nós não utilizamos nem uma fração da nossa capacidade de produção, poderia ser sem grandes dificuldades, 3 ou 4 vezes maiores, ou mais.
se for utilizada, se tiver apoio do Estado, se forem fomentadas mais pesquisas com a Embrapa e com as universidades federais, né, tiver incentivo à industrialização do Brasil para prover esses fertilizantes, esses insumos, né, pode produzir muito mais, com técnicas sustentáveis para não esgotar o solo, com sustentabilidade. Aí isso faria com que se exportaria o excedente, né, abasteceria o mercado interno. O mercado interno do Brasil é imenso, né? Só um parênteses, né? Eu vi um dado recentemente. Eu tive lá em Sevilha e tem uma catedral lá que é muito bonita, é La Giralda, né? E a Giralda recebe 3 milhões de turistas por ano, certo? E o Brasil todo recebe 6 milhões e meio. Ou seja, uma catedral na cidade periférica da Espanha recebe metade dos turistas que o Brasil todo recebe. Mas por quê? O Brasil é longe do centro de gravidade do mundo. Ele não pode ficar só se espelhando nesses valores, que a Europa ali, tudo é próximo, né? Mas e o turismo interno que é feito no Brasil? Isso tem que ser mensurado. Fortaleza recebe muito mais turistas do próprio Brasil do que de outros países, né? Então, aí tem que pensar também no mercado interno, né? Estimular o turismo interno, estimular o mercado interno, como eu acabei do setor agrícola, né? Exportando esse excedente. Então, com industrialização, com a agricultura, com apoio do Estado, nós podemos fazer com que as pessoas não necessitem do mais do Bolsa Família. Podemos fazer com que as pessoas não necessitem mais do auxílio emergencial, que não precisem da renda mínima, né? E por si só, né, galguem a melhores patamares de renda, né? E saiam dessa linha da pobreza, e que saiam do determinismo social. Então, é com esse apoio do Estado, é com o apoio do Estado, com a Petrobras Nacional, com a Eletrobras Nacional, com a Embraer Nacional e com a Embrapa Nacional, com universidades federais, nós podemos fazer isso se houver um planejamento conjunto, não de governo, mas em termos de Estado, né? Então, essa questão do imposto de renda negativo, essa questão do Brasil, quem paga mais imposto, né, são os trabalhadores. Os trabalhadores pagam mais imposto do que os ricos. O imposto de renda para os trabalhadores no Brasil é da ordem de 30%, e aquelas pessoas que estão no mercado financeiro, por exemplo, é 14%. Então, os trabalhadores pagam mais do dobro de impostos, né, em valores absolutos e percentuais do que a casta plutocrática do Brasil, né? Então, essa questão de tarifar os mais ricos é algo que é interessante, né? É a questão de heranças, desses impostos para as grandes fortunas, isso é muito louvável, mas, na minha visão, seria algo complementar. Isso, por si só, não resolveria o problema. Tem que ver várias políticas nesse sentido, né? E nós temos aqui essa questão que, inclusive, surgiu no próprio governo Fernando Henrique, que era o Vale Leite, né? Vale Gás, né? Tinha alguns esforços nesse sentido, embora não fossem muito coesos, né? E no governo Lula que isso, de certa forma, foi unificado e teve uma capilaridade muito maior com a população, né? E, de certa forma, ajudou muito naquele momento, né? Mas é algo que já foi feito em vários momentos da história recente do Brasil, né? Mas que, assim, por si só, assim, são paliativos, são importantes, mas tem que haver muitas ações conjuntas, né? Para que, paulatinamente, as pessoas cada vez mais seja reduzida a quantidade de pessoas que vai precisar desse tipo de ações, né? E essas ações aqui que eu acabei de falar, de certa forma, sintetizam o que eu já havia dito, né? Não quero me adentrar muito, que eu já estou demorando um pouco, mas, de certa forma, o trabalho é a solução, né? O trabalho é a grande solução, e o trabalho ele precisa de agricultura, de indústria, com forte aporte aí do Estado, né? Então, como conclusão, né? Nós vemos, de acordo com um dos princípios da economia, é que os governos podem, né, melhorar os resultados do mercado. Eu riscaria isso algumas vezes aí, mas você vê que o Mankiw, ele é um liberal, né, quando ele apresenta essa frase, né, e as pessoas se deparam com trade-offs. Esse grande trade-off da economia é esse: o quanto crescer e o quanto repartir esse crescimento, né. Então, nós vemos aqui alguns dados dos Estados Unidos, né. Eu vou falar aqui para vocês, eu vou passar esses slides para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados, ó. Vamos ver aqui esse é um gráfico, opa, desculpa, apareceu,
Pareceu uma figura aqui muito interessante, né? Mas esse aqui eu queria aumentar aqui um pouco mais esse gráfico. Aí nós temos aqui o produto interno bruto do Brasil desde 1890, né? Quando ele passou a ser o Brasil de forma em que nós vemos que o PIB do Brasil está continuamente crescendo, né? Certo? Mas nós vemos que o PIB do Brasil está começando a descolar aqui do eixo das abscissas, aqui na era Vargas, tá certo? E você vê aqui que o grande crescimento do Brasil ocorreu, vou mostrar outro gráfico daqui a pouco para vocês, nesse período aqui. Embora a economia tenha continuado a crescer depois da redemocratização, o grande crescimento do Brasil aconteceu aqui, porque o Brasil era muito pobre, né? Então, esse crescimento foi lento. Foi essa base aqui, nós vamos falar sobre isso na última aula, né? Nós estamos vendo que nós estamos agora, que a partir daqueles movimentos lá, não vai ter Copa, aquele negócio todo, o Brasil está ladeira abaixo, né? A partir daquilo que foi um ataque dos Estados Unidos ao Brasil, né? Quando nós formos falar sobre isso, eu posso nominar algumas questões. É a última aula, salvo engano, né? Vamos ver aqui uma questão interessante aqui, que é a taxa de desemprego do Brasil, que é um indicador muito importante, né? Então, nós tínhamos aqui, desde final da década de 90, né? Desemprego aqui de 10%, né? Baixamos ao seu patamar mínimo aqui, ó, inferior a 7%. Mas salientando que houve uma mudança na metodologia do cálculo nesse período. Então, algumas pessoas criticam esse indicador aqui, certo? Mas nós podemos ver que realmente ocorreu aqui, quando o Brasil estava ali com o liberalismo de esquerda, alguma política, de certa forma, keynesiana, com algumas estratégias de desenvolvimento, mesmo que rudimentares, houve aqui uma redução, e logo ali, como eu disse naquele negócio lá não vai ter Copa, 7-1, o negócio começou a desandar, olha aqui, olha esse gráfico como é que está. E hoje o desemprego está em 14, 15%, e salvo algumas pessoas falam, talvez esteja da ordem de beirando os 30%. Se isso for verdade, é uma situação calamitosa, né? Um indicador interessante aqui seria o PIB per capita, tá certo? Aqui medido ali a partir da paulatina eleição ali do Tancredo, Sarney, que assumiu, né? Então, nós vemos aqui que o PIB do per capita do Brasil, ó, ele veio subindo, né? Mas isso mostra que, ó, nesse período histórico aqui, que foi, de certa forma, foi o lulismo, né? Aqui o lulismo, né? E depois, com a Dilma, queda mais uma vez. Então, nós temos que evidenciar, analisar esses dados aqui estatísticos, cruzando com a história do Brasil. Então, foi um grande mérito, esse aumento foi muito substancial aqui da renda per capita, mas quando nós vimos que lá nos Estados Unidos, naquele slide que eu mostrei para vocês, era $20.000 por família, tá certo? Nós estamos falando aqui por cabeça, tá certo? Então, 1/5 da população dos Estados Unidos tem $20.000 por lar, por família, ou seja, muito baixo, pessoal, até mesmo para um país como o Brasil, né? Então, em linhas gerais, é isso, pessoal. Vou parar aqui a apresentação, parar de compartilhar aqui a minha tela. E espero que tenha sido interessante para vocês essa minha explanação. Vou disponibilizar o material para vocês e agora deixo a palavra para os protagonistas, que são os estudantes. Eu acho que eu esqueci de apresentar aqui para vocês não sei se era... Nesse link tem um gráfico muito interessante, tá certo? Eu vou mostrar esse gráfico aqui para vocês, certo? Eu estava, como eu disse para vocês, quando eu vou apresentar aqui, quando eu lavo louça, né? É um momento que eu escuto muito política, né? Quando eu estou lavando louça. Então vamos ver aqui, olha esse gráfico, pessoal. Então, esse gráfico eu não consegui baixá-lo, né? Esse gráfico ele tem aqui participação do PIB do Brasil
no PIB mundial entre 1822 e 2022. Então, nós podemos ver aqui, ó, que durante ali o Império, etc., o Brasil estava crescendo, né? E, de repente, aqui, com a era Vargas, e até o final ali da ditadura militar, com o milagre econômico, o Brasil ele chegou aqui. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, no século XX. Foi o Brasil. Está aqui, ó. Aí, quando veio a redemocratização e o liberalismo, né, no Brasil, que todos os governos que vieram a jusante foram governos liberais, seja liberalismo de direita ou de esquerda, o Brasil está ladeira. E agora o Brasil está, depois daquele negocinho lá de não vai ter Copa, não sei o que, você vê que o Lula até conseguiu subir aqui em alguns pontos, certo? Mas nem mesmo o Lula, com aquele incremento no PIB per capita, ele pôde resolver esse problema, o Brasil se apequenando em relação ao mundo. E agora nós estamos numa queda vertiginosa. Então, essa aqui é uma explanação muito interessante. Já assisti ela toda, lavando as minhas louças lá. Vou botar esse link lá para vocês assistirem no Cigar, que é muito interessante, né? Opa, tem aqui algumas perguntas aqui. Vamos ver. Professor, qual seria o impacto de uma renda mínima nacional que buscasse recursos tributando as grandes empresas, lucros, dividendos e fortunas? Na minha opinião, essas políticas que você pontua aqui são importantes, né? Uma pessoa que é faminta, que é pobre, é muito cômodo para mim estar, entre aspas, criticando uma renda mínima quando eu tenho meu rendimento fixo, né? Permanente como servidor público, né? Então, eu não estou aqui criticando isso, né? Agora, essa é uma questão, na minha visão, que tem que ser transitória, certo? Tem que se taxar as grandes empresas, como eu disse, o pessoal paga muito menos imposto do que eu, por exemplo, muito menos, tanto em valores absolutos como valores percentuais, né? Então, existem setores que, por exemplo, a tributação, salvo engano, sobre empresas que estão explorando a mineração, até algum tempo atrás a tributação era 4%. Então, essas empresas estrangeiras estavam explorando recursos nacionais, pilhando os nossos recursos nacionais e não pagando nem imposto. Isso é um absurdo, né? Então, isso tudo é importante, só que isso é transitório, na minha visão. Isso tem que ser feito em consonância com outras políticas, né? Nós temos que ter um desenvolvimento sustentado, ter um desenvolvimento sustentável e sustentado. Sustentável está relacionado com essa questão da ecologia, do meio ambiente, da sustentabilidade. E o desenvolvimento econômico sustentado é que ele tem alicerces firmes, né? Então, por meio dessas políticas, Tiago, creio que elas são condições necessárias, mas não suficientes para você edificar um desenvolvimento sólido, né? E só vai ser alcançado, né, com apoio do Estado para o setor agrícola e a indústria, né? A Petrobras, a Eletrobras. E vendo aqui Professor, levando em conta a história colonial e escravocrata de 300 anos do nosso país, o liberalismo tem como funcionar a entregar entregar bem social às pessoas? Se não, qual seria o modelo ou teríamos que usar um modelo misto, né? Eu particularmente não acredito no liberalismo, né? Você está perguntando assim a minha opinião, né? Eu acho que o liberalismo ele não funciona nesse sentido, né? Aliás, é uma discussão muito interessante a ser feita. Que liberalismo é esse? Né? Mas assim, esse liberalismo por exemplo, um liberalismo que eu acho interessante era o liberalismo Simão Bolívar, né? Que era o presidente do Partido Liberal da Venezuela e foi um personagem histórico assim impressionante, né? E ele hoje ele é muito criticado, assim, demonizado, né? O Simão Bolívar sobre uma pessoa que deveria ser admirada, independente do seu prisma ideológico, né? Eu não me considero um liberal e respeito Simão Bolívar, admiro muito Simão Bolívar pelo que ele fez, né? Mas qual era o liberalismo de Simão Bolívar? Qual o liberalismo que é hoje, né? Então, essa questão desse modelo misto, por exemplo, né? Quais são os países mais próximos do mundo que têm as maiores rendas per capita? Tirando alguns paraísos fiscais aqui, tipo esses Luxemburgo da vida, que aquilo ali deve ser lavagem de dinheiro, paraíso fiscal, jogatina, né? Que você não conta. Mas são países como, por exemplo, a Suíça, que também não conta muito, que é um grande paraíso fiscal, né? Mas é um país que tem uma certa característica. E os países escandinavos, tem a Suécia, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, né? São países que o que eles têm? Eles têm um socialismo democrático, né? Como eles chamam lá, né? Isso aí, professor Bruno, não sei o quê.
eles chamam isso lá de socialismo democrático, né? Algumas pessoas usam o termo social-democracia. A social-democracia é uma vertente do marxismo, são dissidentes dos marxistas, né? Então, o PSDB é um partido de origem marxista no Brasil, muito interessante, né? Ou seja, não tem o menor sentido isso, né? Essas bandeiras que esses partidos políticos carregam no Brasil são assim, um engodo, né? A pessoa que estuda um pouco e vê que é um grande... O pessoal do Partido Verde vota a favor do agronegócio, é uma questão muito interessante, né? Não estou dizendo que sou contra a favor do agronegócio, embora tenha meu posicionamento, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Nesses países, eles têm um Estado forte, eles têm um Estado, uma baixa amplitude social. Um deputado, um médico na Noruega ganha 23 mil coroas e um pedreiro ganha 20, 21 mil coroas. Então, um modelo de sociedade como esse, né? Mas é muito complicado, porque o Brasil, se tentasse fazer 5% do que a Suécia ou a Noruega faz, o presidente ou a presidente seria derrubado. Quem foi que segurou Vargas? Foi Roosevelt, né? Quem segurou Vargas foi Roosevelt. Enquanto Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt viveu nos Estados Unidos, ele permitiu que Vargas fizesse o que ele fez, né? Porque senão Vargas teria sido... Inclusive, quando Roosevelt saiu, o que Vargas morreu logo em seguida, né? Então, o Brasil, a primeira coisa que o Brasil precisa é ser independente, ser soberano. Quem manda no Brasil é o Brasil. E quem manda no Brasil não é o Brasil. Você vai ver, desde o que aconteceu? A ditadura militar quis quebrar, né? Nós vamos falar isso em outra aula, né? Melhor, né? O Brasil, lá com João Goulart, ele tinha políticas que não eram interessantes para os Estados Unidos. Foi tirado a força, né? Os primeiros militares foram muito entreguistas, né? Foi um dos maiores casos de corrupção da história, foi no regime militar no início, né? Tem literatura que fala sobre isso, né? Mas só fazendo parênteses, o maior escândalo de corrupção da história da humanidade foi o Banestado, né? Da humanidade não, talvez da humanidade, mas da história do Brasil com braçada. O pessoal fala muito aí de mensalão, petrolão, Banestado. Na época eu fiz uns cálculos, dava 700 mensalões, pessoal. Estou falando 2 ou 3 não, 700. Aí vocês vão olhar aí, vão buscar o que foi o Banestado, né? Foi a farra das privatizações. Mas enfim, né? Aí vê esses governos aí neoliberais, vê algum liberalismo de esquerda com Lula e Dilma, mas os outros governos extremamente liberais, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, aí é isso, né? O Brasil precisa ser autônomo, o Brasil precisa ter políticas para ser melhor para o seu próprio povo. Essa política de precificação da Petrobras é insana, né? É insana. Essa política aí da Eletrobras, da Embraer, tudo isso é irracional, é nocivo para o povo brasileiro. Então, não adianta a gente estar falando aqui de azul, de vermelho, de misto, de roxo, né, que é azul com vermelho. Primeira coisa, o Brasil, quem manda aqui no Brasil somos nós. Nós que tomamos as decisões são melhores para o povo, né? Quando isso acontecer, só que isso não vai vir facilmente, né? Não vai vir facilmente, porque se alguém que foi eleito democraticamente fizer isso, vai sofrer forte pressão externa, sanções, né? Certo? É o que tem acontecido com outros países aí, como por exemplo a Venezuela. Né? A Venezuela é um país que a Venezuela quer é ser livre, né? Por exemplo, a Venezuela é problema dos venezuelanos. A Arábia Saudita é problema dos árabes, né? A Noruega é problema dos noruegueses. Então, sei lá, na Arábia Saudita a mulher usa burca, leva pedrada, assim, eu acho isso nefasto, mas o princípio da autodeterminação dos povos, né, é esse. Né? Então, o Brasil tem que... assinamos o princípio da autodeterminação dos povos, não somos um povo autodeterminado. Né? Então, são questões como essa. O país tem, a primeira coisa, é ser livre. Né? Então, é uma questão muito polêmica essa aqui que você levanta e o debate seria muito extenso. Professor, como o comércio exterior tem impacto na desigualdade? Dado que hoje, com o dólar a 6 e o euro a 7, a libra a 8, isso aqui já está 8,20, Jesus. Vale mais a pena exportar carne e cereais, né? Rapaz, isso é uma questão absurda, né? Assim, nós não podemos, na minha visão, priorizar o mercado externo. Nós temos que priorizar o povo brasileiro. Quando tiver pessoa aqui passando fome, inclusive que nós exportamos aí os melhores produtos e ficamos com o bagaço aqui, né? Então, esse melãozinho, mamãozinho que a gente compra ali no supermercado,
Lá na Europa está um melão muito superior, feito ali no Polo do Jaguaribe, né? Então, isso é uma questão, é um absurdo, né? Nós temos que valorizar, nós temos que comer, temos que ter proteínas, as pessoas, as crianças, nos seus primeiros anos de vida, não tiverem, são os 1000 dias, né? A teoria dos 1000 dias fala que nos 1000 primeiros dias, a questão do seio familiar e a questão da alimentação são cruciais. Passou esses 1000 dias, se aquela base não for bem feita, aquela pessoa não vai ter o mesmo rendimento na fase adulta, né? Então, o que acontece? Nós pegamos, exportamos soja, importamos soja dos Estados Unidos para alimentar o gado, né? Com a alta do dólar, a carne está disparando. Isso é irracional. Nós temos que atender o mercado interno. Que se lixa o mercado externo. Né? O excedente pode ser exportado, né? Mas essa questão também do comércio exterior baseado em commodities, né? Onde nós não adicionamos valor. Então a gente exporta laranja, por que não exporta? Aí os Estados Unidos vai lá, prensa a laranja, agrega valor e vende muito mais caro. Nós exportamos cacau e o suíço vai lá e exporta chocolatezinho, né? Nós exportamos lá o leite, aí o italianozinho vai lá e faz o leite, o queijinho lá, ou seja, a gente tem que exportar 3 sacas de soja para comprar um chocolate, exportar 3 sacas de soja para comprar um queijo, né? Temos que exportar não sei quantas toneladas de fruta para comprar. Nós temos que agregar valor. A agregação de valor tem que acontecer aqui. Algumas commodities podem até ser exportadas, né? Aí você chega com a nossa siderúrgica, que exporta chapa grossa. Chapa grossa não adiciona valor. Essas chapa grossa entram dentro do navio, vão tudo para a Coreia do Sul. Lá elas têm valor agregado. Se a nossa siderúrgica fosse de chapa fina, a Arno, a Caterpillar, a Mallory, a Ford iam se instalar no seu hinterland e o quê? Gerar industrialização para o Estado do Ceará. E agregar valor no Estado do Ceará. E haver pagamento de imposto no Estado do Ceará. Então, não pode exportar produto de baixo valor agregado. Em um primeiro momento, isso é necessário para sustentar a indústria, para adquirir divisas, né, para poder comprar máquinas e equipamentos. Mas se a gente tiver essa política extrativista, isso aí nunca vamos nos desenvolver. Nunca vamos desenvolver. Isso é fato, né? Passeando aqui pelas perguntas, né? O Partido Liberal Colombiano faz parte da Internacional Socialista como o PDT, né? Você já respondeu aqui. Então, a Alice falou aqui, sexto aumento da gasolina só esse ano. E desde que essa, Alice, desde que essa política passou a ser implementada, já foram, acho que, aproximadamente 300 aumentos. Então, essa política de preço parte do pressuposto que o Brasil não tem petróleo no seu território, né? Que está indexando o preço ao dólar, ao barril internacional. Nós não precisamos fazer isso. Ninguém racional faria isso com o seu próprio patrimônio. Ninguém. Nós estamos fazendo. Né? Então, o que é? Subserviência, né? Tinha que chegar alguém, podia ser quem fosse. Não, bota um decreto aqui, preço tal, fixei aqui o preço, que se dane esse índice de paridade de importação aí vinha retaliação imediatamente, né? E aí? Liberdade custa caro, né? Tá certo? Liberdade custa caro. 54%, cara. Aí o que é que acontece? Com o aumento nos custos de transporte, todos os produtos vão aumentar que são transportados, a não ser o que vem de aplicativo, assim, você compra um e-book, né? Agora não tem mais, mas todos os produtos vão aumentar porque o aumento no diesel, na gasolina, no setor de serviço, tudo vai aumentar. Então, eu passei esse ano fora no meu pós-doutorado, talvez vocês não tenham sentido tanto, assim, mas quando eu fui ao supermercado, eu senti, assim, eu fiquei horrorizado com os preços, cara. Eu senti muito. E é porque eu tava. Isso aqui que você falou, o meu salário, quando eu fui para lá, eu comprei euro aqui em Fortaleza a 4 e pouco, certo? Lá na casa de câmbio, lá no shopping. 4,60. E subiu para 7, pessoal. Era como se meu salário tivesse esfarelado. O meu salário ele se esfarelou assim. Ao longo de uma semana, meu salário era que nem uma areia caindo, um castelo de areia caindo, assim, desmoronando. E eu ficava, mas quando eu cheguei aqui, eu estava lascado lá em euro, cheguei no supermercado. Rapaz, está muito caro as coisas. Alguns produtos não. Produtos, por exemplo, vestuários, calçados. Tive que comprar para os meus filhos, essas coisas, mochila para a escola. Eu vi que o preço está mais ou menos o mesmo. Agora, produto que tem derivado de. Tem soja, tem trigo, tem leite e carne, rapaz, meu Deus do céu, eu sei como é que vocês estão vivendo. Né? Eu fiquei com aquele emoticôzinho assim,
aquele bonequinho roxo, né? Medo emótico, né? Vamos lá, Tiago Rodrigues, né? Como podemos resolver a situação? Por que não há política de Estado para industrializar o país? Dado que isso aumentaria a riqueza nacional. Porque o Brasil é subserviente aos interesses estrangeiros, né? Aquelas pessoas que tentam fazer isso nos seus países, né, são severamente atacados pelos países imperialistas setentrionais, né? Notadamente os Estados Unidos, né? Por isso que, por exemplo, essa questão aí, que é um país tão demonizado, que se tem uma raiva tão grande da Venezuela, é um país que está pagando, não vou nem falar de Cuba, que é um caso assim diferente, né? Mas Cuba está com décadas sofrendo embargo, e a Venezuela, por exemplo, está sofrendo embargo do Barack Obama, que ainda tem um pessoal que tem essa vibe que acha que tem diferença entre os democratas e os republicanos. Por exemplo, Donald Trump bombardeou muito bem, menos do que o Obama, que foi prêmio Nobel da Paz, tá certo? Donald Trump foi bombardear a Síria na sua 10ª semana de governo. E o Biden já bombardeou na 6ª, né? O Biden tá com aquela mesma escândalo de jovem. Você sabe que nos Estados Unidos tem umas centros prisionais privados para adolescentes. É tipo assim, tu chama a professora de feia, chama o professor de gordo, eu tô falando sério. O adolescente vai em cana, privado, né? Cara, isso é um absurdo, né? Aí você vê, vou acabar com isso. O Biden tá mantendo lá. Então, o que acontece? O Obama implementou um embargo comercial na Venezuela, que houve um estudo da universidade estadunidense, né, de aquela... Faltou, vou procurar esse documento, se eu achar, eu vou mandar para vocês. Professores de universidade americana, que nem de longe são marxistas culturais, inferiram que em 3 anos morreram de 30 a 40 mil venezuelanos por conta do embargo, tá certo? Então, os Estados Unidos, eles são assim, cruéis, né? Eles, se o Brasil quiser ser soberano, ele não vai ser de graça, né? Não vai ser de graça. Então, o que segura a Venezuela é a Rússia, né? Que não sei se vocês sabem, a Rússia tem 7.200 postos de abastecimento de combustível nos Estados Unidos com petróleo venezuelano. A Rússia não é boazinha. A Rússia não vai salvar ninguém. Vai salvar se for o interesse dele. Então, quem segura a Venezuela é a Rússia. Se não fosse a Rússia, já tinham sido riscados no mapa, né? E o presidente da Rússia estendeu a mão para o presidente do Brasil agora, vocês viram, várias vezes, né? Com a saída dos republicanos, ele viu que existia um hiato, um vácuo político, que o presidente do Brasil poderia sair daquele guarda-chuva dos republicanos e ir para o guarda-chuva do Putin, né? O presidente da Rússia estendeu a mão 2 vezes publicamente. Chamou, se quiser, estamos juntos. Aí o presidente não quis, né? Então, assim, são questões que a história é isso, né? É muito complicado. O Brasil não vai, ninguém vai salvar o Brasil. Estados Unidos não vai salvar o Brasil. China não vai salvar o Brasil. China está comprando tudo aí no Brasil, com essas novas leis de compra de terrenos por estrangeiro, de grandes propriedades, de minérios. A China está comprando tudo, certo? Rússia não vai salvar o Brasil. Inglaterra não vai salvar o Brasil. Portugal não vai salvar o Brasil. Coreia do Sul não vai salvar o Brasil. Coreia do Norte vai salvar o Brasil. Só quem vai salvar o Brasil é o Brasil. Então, como que a gente resolve isso, Tiago? Nós temos que nos salvar, certo? Então, aí, ou a questão da conscientização da população, que isso não foi feito durante o governo, que a minha grande crítica ao governo Lula foi essa, não educou a população politicamente. Aí o que acontece? O povo ele vem a reboque, né? Então tem que haver uma grande liderança, como por exemplo foi Vargas, como por exemplo foram tantos outros líderes na humanidade. Eu não vejo, por exemplo, que o Lula foi um líder como esse, por exemplo, que ele nem desfez o que a Fernando Henrique fez. Fez muitas coisas positivas, mas ele foi naquela questão de conciliação. Não, todo mundo vai sair ganhando, né? Aí deu no que deu, né? Então, assim, não é mole, né? O Brasil, como eu já tenho dito várias vezes, o Brasil está iniciando, ou já iniciou um século de humilhação, como viveu a China, de 1850 até 1940 e pouco aí. Foi humilhada, espoliada, pilhada, tripudiada, cuspida, assim, humilhada. A China foi humilhada. E o Brasil está passando por isso, né? E você viu nos gráficos aí, nas estatísticas, e não vai sair facilmente, não, né? Eu acho que meus netos não vão ver isso, provavelmente, mas ou o Brasil se desintegra enquanto território, ou a onça pintada vai, que nem o dragão saiu lá da lama, lá na Ásia, a onça pintada ou sai da selva, ou isso aqui vai ser esfarelado, né, em republiquetas, né, que estão tentando aí, há muitos anos, fazer republiquetas aqui no Brasil. Tinha um movimento fomentado por ONGs francesas na Amazônia para criar uma grande potência, uma grande nação indígena
no meio da Amazônia, onde está aquelas jazidas de nióbio, que é onde fica aquela raposa prateada, sei lá, esqueci o nome agora daquela demarcação. Lá tem nióbio, tem uns caras aí que dizem que nióbio não existe na internet. Nióbio é um dos minérios mais importantes aí do mundo, de alto valor agregado, que está sendo pilhado aí por todas as potências, está pilhando aí o nióbio, né? Aí mataram o indígena, que era o líder desse movimento, foi assassinado nos anos 2000, mas isso poderia ter acontecido a qualquer momento, por negócio de queimada, por negócio de Macron, não sei o quê, Amazônia do mundo, genocídio das matas, o pessoal estão pedindo a intervenção aí, os pseudo-intelectuais estão pedindo a intervenção das Nações Unidas. Rapaz, o negócio é sério, tá certo? O negócio é sério, que é o pessoal, no dia que botar o pé em cima, nunca mais tira, tá certo, pessoal? Vi de Guantánamo, né? Estados Unidos nunca ninguém tirou os Estados Unidos de Cuba, nem Guerra Fria, nem não sai mais, certo? Então, ou a onça pintada sai da mata ou a gente vai para o brejo, né? É bom que Fortaleza vai disputar a Libertadores quando for campeão do Nordeste, tá certo? Estou sendo sarcástico, tá, pessoal? Então, a CSP veio para trazer emprego, porque infelizmente, Alice, a elite da CSP primeiro foi de sul-coreanos, o STEF, né, e depois de engenheiros do Sul. Isso eu tive na CSP algumas vezes. Não querem investir em pesquisa, tá certo? Nós nos aproximamos, não tem interesse em. Tudo é de fora, pesquisa. Assim, tem a UFC aqui, que nós temos know-how. Vários professores da engenharia foram para a CSP, nós apresentamos nossas capacidades, eles tinham problemas, nós demos o nosso laboratório que deu problemas que nós podíamos resolver deles, as ideias, né, e eles pegaram nosso projeto e executaram com empresa de consultoria lá do Rio de Janeiro, empresa privada. Nós não queríamos ganhar dinheiro, nós queríamos investimento dessa companhia que é mista, né, em laboratórios, em bolsas, em equipamentos, aí não tem interesse nisso. A inteligência é feita fora, né? Se não tem industrialização aqui, Alice, não tem inteligência aqui, né? A gente precisa agregar valor aqui para que seja criado conhecimento novo, a resolução dos problemas aqui. Não tem interesse, vai tudo para a Coreia. Então aqui é só, embora seja muito importante para a nossa economia paupérrima, a CSP, não tiver a menor dúvida, é pagar dividendos para acionistas da Petrobras, ou seja, tirar dos consumidores e dar para os ricos. Exatamente isso, né? Aquele cara lá de Robin Hood ao contrário, né? Nunca vai acontecer. O que não vai acontecer? O Brasil segurar na mão do Putin. Isso nunca vai acontecer agora, não com o Bolsonaro. Você viu, primeiro ele elogiou a virilidade do presidente ano passado, né? E no ano novo dele, ele desejou feliz ano novo para o Alberto Fernandes, para o Nicolás Maduro e para o Bolsonaro. Ou seja, ele estendeu as duas mãos, ele disse assim, vem para o papai, vem. Aí, né? Eu já disse, não importa, Deng Xiaoping, presidente da China de 1978 a 1992, não importa a cor do gato, desde que ele come o rato. Rapaz, resolvendo problemas só tem que ser pragmático, porque se a gente ficar nesse idealismo aí, rapaz, o rolo compressor passa por cima da gente. Então, temos que nos articular, temos que nos defender, temos que nos informar, temos que ser pragmático. Tem que ser pragmático. Né? A questão fundamental é depois que, deixa eu ver, se ele vencer em 2022, ele vai fazer o quê? Eu acho que não. Mas não. Até 1949, né? Eu estou falando em ordem de grandeza. Foram 110 anos de espoliação lá na China e no Brasil o negócio está brabo, né? O Brasil tem 90... Exatamente. O nióbio é um produto usado em quase tudo aí, na indústria aeroespacial, e nós temos a base de Alcântara, nós temos as 98... tem um brasileiro, que ele é cearense, ele tem um canal no YouTube, ele mostra lá o Canadá. Ele fala com 1% que o Canadá tem de nióbio, com 1%, que o Brasil tem 98%. Os impostos que são advindos disso financia tudo. Por exemplo, o Brasil poderia ter um MIT em cada esquina aqui, em cada universidade federal, cara, era para ser um MIT. Isso é de excelência, cara. Que é dinheiro que nem presta, pessoal. Você nunca vai ver no horário nobre, a maioria dos brasileiros não sabem que existe o nióbio. Inclusive, tem uns youtubers aí que fazem questão de dizer que é fake, né?
certo? Então, o nióbio é negado, o brasileiro não sabe que o Brasil é um país petroleiro, o brasileiro não sabe que o Brasil é uma potência em energia das suas diversas fontes, né? O Brasil, tudo está sendo tolhido do Brasil, né? Serra do Sol, né? Ele toma o aço mais resistente, né? Tem várias aplicações industriais, indústria de alto valor agregado, indústria de tecnologia de ponta, e que se nós temos os insumos, por que exportar commodity? Por que não agregar valor aqui? Porque a gente não tem montadoras nacionais? Porque o Brasil não tem condição de ter montadoras, e com essas montadoras que estão abandonando o Brasil, porque elas não são transformadas em montadoras nacionais, os técnicos vão ficar aí desempregados, as instalações fabris vão ser abandonadas. Nacionaliza isso aí, bota a montadora, já teve várias, todas foram sabotadas, a gente faz avião e não faz carro, tem o nióbio, tem a base de Alcântara e não manda satélite, não tem GPS próprio, o Brasil tem tudo, todas as... O que o senhor acha da queda da Bolsa ontem com a anulação das acusações contra o Lula, que foram todas retiradas? Veja bem, né? As acusações contra o presidente Lula, elas não foram retiradas. Na minha visão, o que o ministro Fachin fez foi julgar que não havia mérito da vara de Curitiba versar sobre questões que foram ocorridas em Brasília e no Rio de Janeiro. Então, o que deveria ter sido feito era ter sido anulado o processo e ter feito uma suspensão do juiz Sérgio Moro, que já foi... Todas essas questões aí que estão aparecendo da Lava Jato, que acho que vocês não foram meus alunos, mas há 5, 6 anos que eu já tinha dito, todo mundo sabia que isso tinha acontecido, né? Aquele cara lá do PowerPoint, que eu não vou dizer o nome dele, esse juiz aí, então, pelo amor de Deus, né? Só que aí no Jornal Nacional só fica aparecendo aquilo, né? Aí todo mundo foi nessa onda, né? Então, tudo está se confirmando. Se as minhas aulas tivessem sido gravadas naquela época, eu estava aqui mostrando para vocês. Assim, o processo tinha que ser retirado, né? Não foram retiradas as acusações, vai voltar todo o processo de novo na vara que é cabível, né? Aí o que acontece, né? Ninguém que realiza um golpe, o Brasil sofreu um golpe de Estado em 2000 e além do está em movimento, o golpe de Estado do Brasil ele é dinâmico, né? Então, aquilo que acontece, desde aquele negocinho lá de não vai ter Copa, 7-1, e a presidenta lá entregando o Petrobras para o José Serra, o Brasil vem só ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Então, o presidente Lula, ele teria ganho aquelas eleições com extrema facilidade. O presidente Bolsonaro estava em quarto nas pesquisas. Aquilo ali foi feito, tentaram colocar um outro candidato que não colou, aí todo mundo se juntou no antipetismo e elegeu o Bolsonaro, que foi um fenômeno assim único. Né? Não estou fazendo nenhuma crítica aqui ao presidente Bolsonaro, não. Ele é o presidente do Brasil, está na presidência, e eu respeito a instituição presidência do Brasil. Inclusive, nem gosto do negócio de fazer charge. Eu respeito a presidência do Brasil. Posso não respeitar, não concordar com o indivíduo, tá certo? Mas eu acho que a gente tem que respeitar o Brasil, certo? Agora, essas políticas, essas coisas são totalmente contrárias. Enfim, não vou fazer juízo de valor aqui não, porque aí, daqui a pouco aí tá mistério público, sabe, né? O problema de gravar aula é isso. Se tivesse lá no bloco 607, né? Enfim. Aí o que acontece? O presidente Lula, ele teria ganho aquelas eleições. Agora o que acontece? Aí você você tirou o processo, mas vai começar todo de novo. Certo? Então, o que acontece? Ninguém que dá um golpe vai devolver pelo STF. Golpe é golpe. A pessoa só se recupera de um golpe dando um contra-golpe, né? Não foi dado nenhum contra-golpe, ninguém fez nenhum esforço para resolver isso. A população não se mobilizou, as instituições não se mobilizaram, simplesmente uma pessoa deu uma canetada, deu um reset no processo e vai voltar tudo de novo. Aí o que acontece? Quando chegar lá, em 2022, pode ser, se seguir a cartilha, você se candidata e ganha, né? Como foi feito antes, né? Vocês sabem, vocês botam no YouTube, carta aos brasileiros, né? Acho que vocês já tinham nascido, mas o presidente Lula, quando estava na frente das eleições, quando ele ganhou, que ele se elegeu, acho que foi na quarta ou foi quinta candidatura, 89, 94, 98, na quarta vez, né? Aí ele chegou lá no Jornal Nacional e disse, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Aí, meu amigo, aí pode se eleger, tá certo? Agora, se ele tiver, que nem ele disse em São Bernardo do Campo, que ia estatizar, rapaz, chega e fica assim, vixe Maria, estatizar tudo, meu amigo, aí vai para Curitiba de novo, só que agora vai para Curitiba, vai para Rio de Janeiro, vai para Brasília, tá certo?
Ou vai lá na beira do precipício, aí bota um candidato para perder, né? Porque aquele candidato que foi posto, uma pessoa que na eleição de São Paulo termina em terceiro lugar, perde por Dória, né? Não pode ser sério o negócio daqui, né? Uma pessoa que pode querer ganhar uma eleição presidencial não pode botar Haddad e Manuela Dávila, dois candidatos sem nenhum voto. Então, aquilo ali, o PT entrou para perder. Então, assim, ou vai fazer a mesma coisa, ou o cara vai ficar com cabresto. Se seguir a rédea, esse candidato ganha e não vai mudar em nada, né? Não vai, assim como ele não mudou o que o Fernando Henrique fez, ele não vai mudar o que foi feito agora. Ou ele segue a rédea, se ele sair da rédea, caça os direitos políticos na véspera, para não dar tempo, aí bota um porte para perder. Ou então ele entra, ele faz o que o presidente, o Putin, o que ele fez? O Putin foi o candidato que ia acabar com a Rússia, né? Ele foi ser sucessor de Boris Yeltsin, que ele ia fragmentar o território russo. Foi fragmentado já, né, com a queda da União Soviética, mas ia acabar com a Rússia. O Putin entrou, beleza. Chegou lá, traiu todo mundo, deu um chute no Império estadunidense, de certa forma subornou as Forças Armadas, aumentou o salário de todo mundo assim, investiu pesado. Sem apoio militar, meu amigo, ninguém pode fazer nada. A primeira coisa é ter apoio militar. Viu? Respondendo as perguntas anteriores. Aqui, essa questão, universidade e militar, tudo só adiando, né? Esquerdista e direitista é brigando, né? E conta aí os militares, a volta do demônio, pesquisa de fortalecimento de Lula. Mas quando o pessoal, como é que se diz? Eu vi a Jovem Pan elogiando Lula, cara. E tem, cara. Certo? Então, se essa questão de estabilidade no mercado, sem dúvida, as pessoas. Rapaz, o setor da construção civil, desde o início do governo Bolsonaro, está extremamente satisfeito, porque com o lulismo era muita obra, cara. Sem dinheiro não tem construção, não. Já desde 2019, questão, antes de pandemia, estava aí fazendo protesto, sim, mas conferências lá, extremamente satisfeitos. Então, para finalizar a resposta da Alice, eu não vejo, Alice, sim, não vai ser a redenção do Brasil, porque nada vai ser dado, tá certo? Tem que ser conquistado. E o que é conquistado não vem barato, tá certo? Tem que ter esforço, suor. E se estão dando é porque não vai ser a redenção, tá certo? Isso tem que entender. Não que eu não fique satisfeito com a grande injustiça, na minha opinião, que foi cometida com o presidente Lula, mas não foi feito que ele vai sofrer o processo todo de novo. Então, é brincadeira, pá, é brincadeira isso aqui, né? Alguém tem mais deixa eu ver. Alguém tem mais alguma colocação, pessoal? Estamos aqui 11h32, fomos chegando. Alguém tem mais alguma colocação, pessoal? Foi um debate muito interessante hoje, pena que o contingente de estudantes tão pequenos, né? Eu vou colocar esse vídeo lá no nosso canal, espero que ele possa suscitar outras discussões no nosso fórum, até mesmo em outras aulas. É muito importante isso que vocês estão fazendo, que a primeira condição para resolver um problema é conhecê-lo. Quando nós não conhecemos o problema, nós ficamos à mercê de tudo que vem de fora, né? Então, nós não podemos nos guiar pela mídia corporativa, que só apresenta informações extremamente viesadas, né? De interesses antinacionais. Eu sou um professor universitário, eu não sou filiado a nenhum partido político, eu não tenho nenhuma empresa privada, né? Eu não tenho nenhum interesse aqui de... eu sou pragmático, né? Eu quero que as coisas funcionem bem, né? Tá certo? O que eu tenho dito desde a primeira aula, né? Desde a primeira aula. Então, só que essas questões que eu estou falando, assim, sugerindo possíveis alternativas para resolver alguns desses problemas, não todos, não virão facilmente, né? Vão haver fortes intervenções externas, com ou sem padrinho, né? E aí o que acontece? Nós vamos aguentar o tranco, é o que? É melhor ser livre daqui a algumas décadas, mas não vai ter iPhone e não vai ter Facebook, né? É um trade-off. E aí, o que vocês preferem? Agradeço aí a atenção de todas e de todos. Vou parar aqui a gravação, tá certo?